Fala galera, eu sou Dude e estou chegando aqui com mais um vídeo simulado português para esses cargos aqui de nível fundamental, incompleto, ajudante de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, merendeira, carpinteiro, eletricista, encanador, gari, pintor, pedreiro, ajudante de pedreiro, vigilante, porteira, artesão, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de conservação e manutenção. Se você vai fazer alguma prova que nesses cargos aí essa prova aqui é o suficiente para você, que é no nível das questões que você precisa. Isso aqui vale tanto para nível fundamental incompleto quanto fundamental completo. Se você for ver aqui, as questões estão bem pesadinhas, estão pesadas, apesar de ser nível fundamental incompleto, estão muito pesadas. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever aí, aperta o botão do like e ative o sininho de notificação para você receber avisos de novos vídeos e vamos para a prova. A primeira questão é uma questão. Esse texto aqui é para responder de 1 a 9. E a primeira questão aqui é uma questão de interpretação de texto. Você pode pegar o vídeo aqui e dar uma pausa aí se você quiser ler. Aqui tá. Na tela está aparecendo o vídeo, no caso o texto todo. Então você pode ler o texto e vir para as questões. Eu não vou ler o texto para o vídeo não ficar tão grande, mas você dá pausa e lê aí. O que eu aconselho primeiro é que você veja o que a questão pede. O que a questão pede, aí se precisar você volta no texto. Então, vamos lá. Eu vou direto no gabarito, viu? E vou mostrar onde está a resposta dessa questão lá no texto. Ele fala assim na questão 1. Sobre o texto, assinale a alternativa correta. Dê pausa, veja as alternativas aqui, de A até a letra E, e responda. Eu já vou dar o gabarito. O gabarito é a letra D de dado. Já está marcado aí, né? Infelizmente, essas provas do Instituto Bahia, a gente só consegue marcada porque são de candidatos. Ela não está disponibilizando a maioria das provas lá no site. Aí o texto fala de Quincas Borba e fala de um cara que após a morte ele passou, era mal visto e após a morte passou a ser quase que um anjo, né? Não com essas palavras. Eu vou ler a letra D aqui e vou mostrar lá no texto como a letra D é reforçada pelo texto. Realmente, o que o texto fala é sobre o que está aqui na letra D. A letra D fala assim: de acordo com o texto, apesar de Joaquim Soares da Cunha e Quincas Berro d'Água serem a mesma pessoa, após a morte dele, as pessoas passaram a vê-lo de outra maneira, por meio de um modo respeitável. Então, ele era mal visto e após a morte ele passou a ser bem visto. E na linha 6 aí, você pode olhar aí, na linha 6 diz isso. Aqui, segundo eles, Quincas Berro d'Água, ao morrer, voltara a ser aquele amigo e respeitável Joaquim Soares da Cunha, de boa família, exemplar funcionário da mesa de rendas estadual, de passo medido, barba escanhoada, paletó negro de alpaca, pasta sob o braço, ouvido com respeito pelos vizinhos, opinando sobre o tempo e a política. Então você vê que ele passou a ser novamente um homem respeitável. Vamos para a próxima questão. Se você não entender muito bem, você volta lá e rever. Você pode repetir e ver o que eu falei. Então ele pede aqui na segunda questão o vocábulo fuge, presente na linha 5 do texto, pode ser substituído por. Então, uma dessas alternativas aqui pode substituir essa palavra fuge na linha 5. Vamos voltar lá na linha 5 no texto. Aqui foi bom, o candidato que numerou aqui foi bom, porque ao voltar aqui ele não precisa estar contando as linhas, né? Ele já volta na linha. Então, nessa linha 5 aqui, como você pode ver aí, do morto fuge como diamante. Eu aconselho que você leia a frase toda, ou até antes do texto todo, e talvez até depois, se você não conhecer a palavra, até um pouquinho depois, que muitas vezes você não conhece, e você pode ter uma impressão da palavra e a palavra querer dizer outra coisa. Já passei por isso nessa banca, de eu não saber o que a palavra significava, mas eu voltando no texto deu para interpretar.
E o que é que diz aqui? Eu vou ler essa passagem toda, né? Desde aqui da linha 3, a morte, até lá. A morte apaga, com sua mão de ausência, as manchas do passado e a memória do morto fuge como diamante. Diamante geralmente é algo bem visto, né? É sinônimo de riqueza, de esplendor, de brilho. Então eu botaria o fuge como algo positivo. Fuge como diamante. Vindo aqui na alternativa 2, o gabarito, você pode dar pausa aí e responder. Aqui em cima está a continuação dessa questão. Esmorece em turva. Esmorece em turva. E o gabarito é a letra B de bola. Realça. Então, fuge como diamante, realça como diamante. Poderia ser uma substituição para essa palavra fuge. Atenua é algo, ofusca, atenua, é algo que meio que diminui o objeto que se fala, né? Ou a pessoa, no caso, que se fala, enturvar, já dá uma aparência assim de algo escuro, obscuro, esmorecer também negativo, então você já não marca isso. Né? Vamos para a questão 3. Alternativa 3. Isso aqui cai muito. Todas as questões aqui que eu estou falando aqui não foi só típico dessa prova aqui que aplicou lá em Conceição de Jacuípe. Isso aqui cai em todos os concursos da prova do Instituto Bahia. Cai esses assuntos aqui. O Instituto Bahia gosta muito dessa pegada aqui. Substituição de palavras, né? Substitui uma palavra pela outra. Interpretação de texto. Geralmente vem umas 3. Essa daqui, se eu não me engano, veio só uma. Mas geralmente vem umas 3. Vamos lá para a questão 3. Política. O vocábulo política na linha 12 acentua-se por. Não precisa na linha 12. Por que que o vocábulo é acentuado? O vocábulo política é acentuado nesse I aí. Esse primeiro I é acentuado. Aí, letra A, né? Aí isso é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Eu vou direto pro gabarito, né? Que não pode, a gente não pode ter em relação aqui não. O gabarito da 3 é a letra D, ciparoxítona. Se você não sabe a classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona, vá procurar saber, que é muito importante para a regra de acentuação gráfica. No caso, ela é proparoxítona, porque contando aqui de trás para frente, K, Ti, Li. O Li é a antepenúltima sílaba. E todas as proparoxítonas, que tem essa sílaba aqui mais forte, né? Li, se você pode ver aqui, a política. Esse li é mais forte quando é pronunciado. Então, todas as proparoxítonas serão acentuadas. Matemática, política, emblemática e vários outros aí que não me vêm à mente agora. Vamos para a alternativa 4. E se você quiser responder por si só, vá dando pausa e respondendo, que eu já vou metendo o gabarito aqui, metendo bronca. Não se esqueça de se inscrever e dar aquele like para ajudar o canal e incentivar que venha mais vídeos. Alternativa 4. De pausa que eu vou falar aqui. O gabarito é a letra. Vou ler primeiro, melhor, né? Eu li primeiro, então já estou me afobando. Assinar a alternativa que apresenta um verbo na forma nominal denominada gerúndio. Você tem que saber como é o gerúndio. O gerúndio é como dos verbos, vamos ver, tipo cantar. O gerúndio é cantando, dançar, o gerúndio é dançando e tudo. Então, esses verbos terminando, quando é conjugado no ando, no final, tá na forma do gerúndio. Então, o gabarito, a letra B de bola, é opinando. Opinar, opinando, né? Vamos para a questão 5, alternativa 5. Dê pausa e responde. A alternativa 5 diz assim: considere a seguinte oração. A morte apaga, com sua mão de ausência, as manchas do passado e a memória do morto fuge como um diamante. Não precisa, nessa questão aqui, não necessariamente precisa voltar. Daqui mesmo a gente responde. Não precisa voltar lá no texto, não. Ele diz aqui linha 3 e 5, mas não volte. Aí diz assim: o uso da vírgula entre os termos com sua mão de ausência justifica-se por. Então você vai a alternativa aqui e vai ver qual é a resposta. A resposta do 5 é a alternativa apresentar um aposto explicativo. O que é um aposto explicativo? O aposto explicativo vem entre vírgulas e ele explica o que vem antes. No caso, a morte. A morte aqui
apaga com sua mão de ausência. Quem apaga com a mão de ausência? A morte. A morte, ela ausenta a pessoa, né? Aquela pessoa passa a ser ausente. Então ela está especificando, no caso não especificando, explicando o termo anterior. Existe o aposto especificativo também, que já é um outro caso. Vamos para a alternativa 6 agora. Número 6. Marque a alternativa cuja palavra apresenta encontro vocálico classificado como hiato. Essa daqui foi até fácil. Razoavelmente fácil, né? Você vai ver aqui que você pode ter uma complicaçãozinha. Você tem que treinar isso aqui para não se perder. Vou dar o gabarito. A gente sabe que hiato é um encontro de vogais, né? Mas esse encontro de vogais ele se separa. Ele não fica junto. Quando você faz a separação silábica, as vogais vão se separar. Se ficar junto, já não é encontro vocálico, né? É ditongo. Então, ó, a resposta daqui é a letra C, C de casa. Diamante. O que você poderia se confundir aqui é com esse quando. Mas a palavra quando não se separa. Então já não é um hiato. Hiato, o de, aí você vai botar um ponto, um traço, a, outro traço, man, outro traço, ti. Então esse a vai ficar separado desse di e desse man. Aí você vê que é hiato. Ele vai estar separado da vogal. Vamos para alternativa. Tem questões mais difíceis dessa aqui, tipo respeitável, respeitável, PEI, PEI. O PEI não se separa, respeitável. A gente vai ver isso aqui quando a gente está praticando, lendo, estudando, a gente começa a ter essa diferenciação. Eu não era muito bom em português, mas com o tempo fui pegando esse macete aqui e tenho certeza que você, estudando, treinando, você vai conseguir pegar. Letra número 7 agora. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de sujeito da oração acima. Então, qual é o sujeito dessa oração aqui? A morte apaga, com sua mão de ausência, as manchas do passado, e a memória do morto fuge como diamante. Quem é o sujeito? Você tem que identificar quem é o sujeito e responder. Dê pausa aí e eu vou responder logo aqui. O sujeito aqui é um sujeito simples. Então a resposta é a letra D. E por que sujeito simples? Como é que você vai identificar que é sujeito simples? O verbo aqui é apaga. O verbo ele vai concordar com o sujeito. O sujeito é morte. Então é um sujeito só. Sujeito simples. Se fosse assim, a morte e o cachorro. É só um exemplo. A morte e o cachorro. Não já seria apagar, seria apagam. E tem outras situações aqui que você pode se confundir em relação a ter sujeito, não ter sujeito. Então, estude essa parte aqui de sujeito, orações, sujeito da oração. Vamos para a alternativa 8. Número 8 agora. Alternativa não, número 8. Aí ele diz assim: no trecho, quando um homem morre, ele se reintegra. Olha essa palavra reintegra aqui, não tem a ver com essa questão não, mas só para você ver. Reintegra. Se hiato ou é ditongo, já é uma questão para você treinar aí. Essa outra questão aqui também, respeitabilidade. Então, veja se é hiato, se é ditongo, já vá treinando, que essa banca cobra muito aqui. Separação silábica também. Então, já é uma coisa para você ir treinando. Vamos aqui voltar para essa questão. Quando um homem morre, ele se reintegra em sua respeitabilidade, a mais autêntica, mesmo tendo cometido loucuras em vidas. Aí, continuando aqui. O vocábulo sublinhado classifica-se como e indica, aí você vai na alternativa, como é que essa palavra aqui é classificada, o vocábulo quando. Quando aqui vai ser o que na questão. Aí, dentro da alternativa aqui, o gabarito é a letra E. O vocábulo sublinhado, que é a palavra quando, classifica-se como advérbio e indica tempo, quando está indicando tempo. Mas quando também pode ser conjunção. Você vai ter que estudar orações subordinadas e estudar conjunções para você saber quando é que o quando significa
conjunção, quando é uma conjunção. Porque o quando conjunção ele tá unindo duas, pode-se dizer que dois verbos. Tá unindo duas orações, melhor se dizer. Tá unindo duas orações, só que uma é subordinada à outra. Uma não pode vir sem a outra, fica sem nexo a, a frase no caso. Agora vamos para questão 9. Assinale a alternativa que apresenta erro na separação silábica. Aí eu já tinha falado de separação silábica e tinha falado sobre aquela parte do hiato, né? Nisso aqui, o hiato vai servir para você saber quando é hiato, quando não é, quando é um ditongo que a vogal não se separa. Vai lhe ajudar a você separar as sílabas sem erro. No caso aqui, vou mostrar aqui. Loucura. Você fala assim, loucura. Se separa dessa forma mesmo, na alternativa B aqui. Low. Esse low não se separa. Não é um hiato. Então, essa alternativa aqui já estaria errada. Errada no seguinte, ele pergunta qual alternativa que foi separada de modo errado. No caso, essa alternativa aqui foi separada de modo certo. A gente vai fazer o quê? A gente vai marcar a questão errada, que ele pede errada para você não se confundir. Loucura tá separado corretamente. Então, você já percebe aqui, ó, low. Tem essa junção do L ou U não se separa. Outra palavra que não se separa, caseira. Não é que nem a palavra, tipo, para você saber diferenciar. Saída. Você vê que o I já fica separado, ó. Saída. Já o caseira, caseira não, caseira fica junto. Outra palavra aqui, em sociedade. Sociedade se separa, só se é da de. Então essa aqui já é a alternativa correta. E a palavra aplaudida já não se separa. Então, aplaudida foi separado correto. Isso é bom você treinar, que vai vir muito provavelmente vai vir uma questão dessa se você for fazer essa banca. Vai vir uma questão dessa para você responder. A alternativa para você marcar a letra é de elefante e o tá errado por causa desse só se é. Esse IE C e E se separa. Então o E vai ficar separado do C e E. Sociedade. Vamos para a questão 10. Finalizando. Vamos finalizar aqui com chave de ouro. Assinale a alternativa que apresenta erro de ortografia. Então aqui o que é que você vai fazer? Isso aqui é bom que você estude o novo arcudo ortográfico. Aquelas palavras substantivo composto. É bom você ver aqueles substantivos que é composto e tem uma preposição no meio. Esses substantivos que levam o hífen, que tem a junção sem hífen também. É bom você ver tudo isso aqui, porque é o que é cobrado nisso aqui. Então, qual é a palavra que tem erro de ortografia? O gabarito é a letra B. Anti-inflamatório. Porque quando tem esse anti e in, você vê que termina em i e começa em i também. Quando ocorre essa vogais terminando uma palavra e começando a outra, tem que ter o hífen. E o restante, como você pode ver aí, vai estar certo. O gabarito que ele quer, a alternativa errada é a B de bola. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar sugestões de vídeos para você, de questões e de como eu passei em outros concursos na descrição. Então, boa sorte, até a próxima, um abraço.